Boa noite, professora. Aqui é o aluno Cláudio, né? Falar um pouquinho sobre o que eu estudei, né? Sobre o que eu refleti essa semana a respeito do meu artigo, né? A primeira consideração que eu tenho a fazer é a respeito do objetivo, né? Do meu trabalho, né? Que seria mostrar mesmo, né, a possibilidade, as vantagens da gente estar podendo estar utilizando o game, né, dentro da sala de aula, em aulas de arte e educação, né, e mostrando, né, que isso é possível e ao mesmo tempo mostrar também as vantagens disso, né, através de um estudo, né, bibliográfico e de reflexões, né. Então, essa questão do objetivo seria mais ou menos isso. Bom, agora a respeito dos textos que eu li. Tá, eu li o texto do Jorge Larossa, dos Desafios da Educação, né? Que ele fala muito sobre essa questão da educação, né? Das escolas de hoje, da escola pública, da escola privada, que ele não gosta dessa ideia da escola privada, que na verdade está criando pessoas não para ter criticidade, não para pensar, mas para formar mão de obra, na verdade, né? E que ele achava mais justo quando era a escola pública, né? Que era uma escola para todos, né? Que ele acha que esse modelo seria correto, né? E que isso acontece hoje não só na escola primária, na escola secundária, na faculdade, e o que ele vê aqui é o que ele vê na França, é o que ele vê nos Estados Unidos. Ele acha que está acontecendo assim, se tornando parecido, né? As mesmas coisas que se falam aqui, se fala do outro lado do mundo a respeito de educação, né? Está ficando meio que homogêneo esse conhecimento e ele não gosta, né, do que está tornando a educação hoje, né, porque assim, as crianças estão aprendendo muita competência, assim, digamos, técnica, né, e não tá tendo criticidade, não tá havendo essa criticidade, não tá colocando as crianças para poder pensar, aquele pensamento crítico. E pro Larossa isso aí é uma coisa assim horrível, né? Para ele até fala em determinado momento do texto que seria a morte da educação, né? E também fala a respeito dos pais também, né? Que praticamente estão privatizando a educação dos filhos. E ele fala inclusive numa parte do texto que os pais hoje não cria o filho para ser pessoa, ele cria o filho, paga uma escola boa dele, paga o melhor que ele pode, pensando no salário que o filho dele vai ter para frente, na condição de vida que o filho vai ter para frente. E nossa sociedade está formando pessoas que não têm o interesse de pensar, na verdade, né? Está criando apenas mão de obra. E eu acho que dá para tirar mais ou menos isso desse texto do Larossa. Dá licença, só um segundinho. Depois eu pego o carrinho. Valeu? Bom, professora, seguindo, né, meus estudos, né, eu estava vendo as questões. Um outro texto que eu li, que eu achei muito interessante, né? É o texto do... Chama, gente. Peraí, o texto dele tá aqui. Do professor. Deixa eu ver. É o texto do professor Roger Tavares. O professor Roger Tavares, ele trabalha, se não me engano, no
Sesc, ele mexe com criação de games educacionais. E eu achei algumas coisas que ele disse muito interessante a respeito disso, né? Que o game, em primeiro lugar, ele tem que ser interessante para a criança. Ele tem que trazer a atenção da criança. Então, a maioria muitos dos games educacionais hoje não tem isso. Eles são bons, são bem feitos, realmente ensinam, é verdade, mas não chama a atenção da criança. E eu achei muito interessante uma parte do texto que fala que eles estão fazendo um game, trabalhando com um game de tiros. Mas o que acontece? Nesse game de tiros, eles trabalham muitas outras coisas. Eles trabalham a parte da polícia, da hierarquia e disciplina, trabalham cidadania, trabalham a questão que eles precisam salvar os reféns com vida, e se possível, salvar até os bandidos com vida, né? Ensina sobre a vida na cidade mesmo, sobre a violência. Eu achei isso interessantíssimo, né? Essa questão dele buscar, né, entrar no mundo da criança, né, para poder desenvolver o que ele quer ensinar a partir disso, né? Ele fala que os jogos comuns normalmente são chatos. Esse aqui por Lustosa. Tá. Vou mandar mensagem para ele. Falou. Valeu. E o que acontece? Esses jogos, com o tempo, eles... Talvez a criança até tenha algum interesse neles no começo, né? Mas depois eles se tornam uma obrigação para a criança. E depois eles acabam ficando chatos, né? E pois é, e eu gostei muito desse texto dele, né? Eu achei que é mais ou menos isso, né? E aí foi a hora que eu comecei a mexer com os games. Vamos lá. Eu voltei a jogar o jogo da mansão de Quelícera. Isso, eu voltei a jogar. E agora eu vou mostrar um pouquinho do que eu pesquisei, né? Tá aqui, ó, algumas imagens do jogo, né, da mansão de Quelícera, e vou falar das minhas conclusões que eu tirei a respeito do jogo. O jogo, a princípio, ele é legal, ele ensina muita coisa de arte, a gente aprende muita coisa. No jogo tem os desenhos das obras, fala dos artistas. Para a gente prosseguir no jogo, a gente tem que estudar o nome dos artistas e as obras que eles fizeram. É bem enigmático no começo, assim, eles tentam chamar a atenção, mas de qualquer maneira, eu não acho que é isso que interessa uma criança na verdade. Então, eu não gostei. Vou falar a verdade para a senhora, eu não gostei. Aí, o que acontece? Eu resolvi pesquisar outros jogos que me chamavam a atenção e que eu acho que eu poderia estar aplicando, né? Mas primeiro vamos falar um pouquinho da abordagem triangular, que eu estudei abordagem triangular também da Ana May. Eu não consegui ler o livro, eu até saí para procurar, mas eu não achei. Vendia na internet, mas ia gastar bastante tempo para chegar, né? Então eu li alguns artigos sobre a abordagem triangular em si, né? Sobre como é a abordagem triangular. É o artigo do Anderson Bonelli, isso, que fala um pouquinho sobre a abordagem triangular, né? E sobre a divisão dela, né? Que é a leitura de imagens, que seria primeiro ver a arte, né, em si, né? E depois a contextualização dessa imagem e depois a arte em si, né? E eu não sabia, assim,
certinho como usar isso. Então eu pesquisei um pouco na internet, alguns trabalhos, né? Eu tenho até uma imagem para mostrar que eu pesquisei. Tá aqui. Pode ir lá, Messias, está lá em cima. Lá em cima? Lá no alojamento, pede pra chamar ele. Tá aí. Oitavo batalhão, boa noite. Isso. Aham. Pois não? Fala, meu querido. Deixou, tá aqui na guarda. Tá aqui na guarda. Falou, valeu. Então, tá aqui. Tá aqui, ó. A gente pode ver as crianças vendo a arte em si, né? Sendo mostrada para elas. E depois a criança fazendo a arte, né? Tá aqui a Mona Lisa, a bandeira do Brasil. Uma cidade aqui desenhada. Um grupo fazendo arte, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí essa abordagem triangular. E eu acho que seria interessante, né, estar utilizando esse contexto, né, dessa abordagem triangular como metodologia, né, para estar ensinando as crianças, né, o que a gente quer, mas utilizando a imagem delas, utilizando o contexto social delas, utilizando a vida delas. E eu penso que seja mais ou menos por aí. Que seja que a Ana May, né, tenta nos mostrar, né? Tá, vamos lá. Vamos ver aqui. Tá. Eu vou mostrar os jogos agora que eu estudei, né? Que eu queria mostrar, que eu fiz uma pesquisa, que eu acho que seria legal. Bom, o primeiro jogo chama-se Assassin's Creed. Olha aqui as imagens do jogo. É um jogo que mostra imagens do mar, mostra imagens do litoral, plantas, barcos. Olha isso, no fundo do mar. É um jogo que tem alguma violência, é verdade, tá vendo? Mostrando a baleia, mostrando as ilhas. Professora, pensando num jogo desse, dá pra gente trabalhar ele de infinitas formas. A gente pode trabalhar um jogo desse, por exemplo, a respeito um serviço sobre a natureza, ou sobre a época do descobrimento do Brasil, sobre a história do Brasil. Olha aqui pra você ver, que bonito a imagem. Tá vendo? É um jogo interessante que chama a atenção do aluno. Então, é nisso que eu, assim, pelo que eu vi, eu achei mais interessante a gente usar jogos que já estão no cotidiano do aluno, inserir esses jogos na sala de aula e a partir desses jogos a gente poder dar a aula que a gente quer, desenvolver o assunto que a gente deseja desenvolver. E eu acho que é uma ótima maneira, por exemplo, da gente iniciar uma roda de conversa com as crianças. E eu participei de uma roda de conversa com crianças de variadas idades, entre 9 e 15, 16 anos. Tem alguns dias, tem poucos dias. E foi mais ou menos assim. No começo, eles estavam assim, bastante tímidos. Era uma conversa sobre direitos humanos, né, da infância. Mas assim, conforme foi fluindo o início da conversa, elas começaram a falar, se expressar, dar suas opiniões, descobrir se o que eles pensavam era certo ou não. E o que pareceu que no começo não ia funcionar, depois torna uma coisa assim, muito gratificante, né? E eu acho que é mais ou menos por aí. A gente está ensinando a criança, mostrando o jogo, que é uma coisa assim que está totalmente no contexto da criança, conversando sobre isso. Nesse momento a gente está contextualizando isso, né, dentro da realidade da criança, falando sobre a vida da criança e ensinando o que a gente tem para ensinar. Eu acho que essa seria a melhor forma de
de ensinar alguma coisa. E por último, né, como a Ana May Barbosa diz, né, é fazer a arte em si, né, que seria, por exemplo, poderia ser um desenho, uma aula de desenho, poderia ser uma aula de música, uma aula sobre expressão corporal, poderia ser diversas coisas diferentes, né. Eu vou mostrar mais alguns jogos agora que eu pesquisei para a senhora ver, que eu acho que poderia ser interessante para uma aula de arte e educação. O próximo jogo chama Dead Rising. Esse jogo é um jogo, na verdade, de bastante violência, mas é um jogo que mostra a cidade, é um jogo que mostra... é um jogo de zumbi, na verdade, né? Mostra arma de fogo, mostra briga, mostra luta, mostra roubo de carro. Então, pensando nisso, é um tema excelente para a gente falar do cotidiano da gente. Eu tô fazendo trabalho aqui. Não fecha agora ainda não? Fica? Tô fazendo trabalho. Fecha agora, hein? Eu fecho pra você, pode deixar. Nossa, quer que dê um que papo? eu tô fazendo trabalho aqui. Pega o número dessa ocorrência aí do corte de ar. Pode deixar, eu fechando aí. Pode Ela fala que é a continuação do corte de árvore de ontem. Beleza, falou, valeu. Pois desculpe, professor, é que eu tô, na verdade, trabalhando e... Tá, vamos lá. Esse aqui é o Dead Rising, né? Que é um jogo de violência e que é o que acontece nas nossas cidades hoje, né? Que as crianças, principalmente os humildes, né, convivem, né, com a violência, com o crime, com as armas, com as drogas. É uma coisa que não dá para omitir, né, da vida dessas crianças, né? Então, e é uma coisa que criança gosta dos jogos de hoje, é a realidade. Então, pensa se não é uma coisa muito adequada para a gente ensinar para a criança, para a gente inserir para a criança, para a gente poder ensinar o que a gente quer, para a gente poder introduzir o conhecimento na criança e sermos, assim, mediadores, né, desse conhecimento através do jogo. Porque algo que eu li na abordagem da Ana May Barbosa a respeito do conhecimento é que o professor, na verdade, ele tem que ser um mediador entre o conhecimento e a criança. Falando nisso, eu lembrei de outro texto que eu li a respeito da informação, do conhecimento, que é diferente de informação de conhecimento, é totalmente diferente. Que nossas crianças hoje em dia são bombardeadas de informação, mas a questão do conhecimento, elas não têm o conhecimento daquela informação. Então, eu penso que também seria uma responsabilidade do professor estar tentando criar essa criticidade na criança, tentando mostrar para ela que ensinar um pouco, né, a respeito do conhecimento, a respeito as diferenças disso, né? E eu li até um texto de um dos textos que eu li falava sobre isso, né? Que a informação é tão grande e está contida na cabeça da criança que às vezes ela não sabe dizer se aquilo é bom ou se é ruim. Ela simplesmente tem aquela informação. E que o ser humano é um ser que hoje em dia ele tem muita informação, mas ele não tem o conhecimento. E ele também não tem a prática, que é muito importante. Um dos trabalhos que eu li, por exemplo, é um trabalho, acho que é uma monografia que eu li, deixa eu ver se eu tenho ela aqui para falar o nome. Foi uma monografia que eu li a respeito da abordagem triangular em uma escola, se não me engano, do estado de São Paulo, que foi pedido para a criança criar um slogan do nome dela. Então, muitos colocavam o slogan, por exemplo, da Rede Globo, aquela bolinha da Rede Globo com a letra do nome dela, ou se não fazia seu nome com os caracteres da Coca-Cola. Então,
Não, ainda não. Eu preciso dela agora. Porque também está. Liga o meu celular lá. Aguenta aí. Tá. Esse pau. Júnior, tem que fechar uma ocorrência aí.